Ao iniciarmos este estudo da Escola Bíblica Dominical, saudamos muito fraternalmente os nossos amados pastores Luiz e Sandra Pedrosa, titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, também os caros pastores Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega, abençoadores do ministério da mesma. Queridos irmãos e irmãs, quer sejam membros desta igreja e principalmente os nossos respeitáveis telespectadores. Hoje vamos estudar uma importante lição de autoria do ilustre pastor Elton Batista de Mello, titular da primeira Igreja Batista Independente do Portão nesta cidade e integrante da Junta de Educação e Publicações da Convenção das Igrejas Batistas Independentes e da Editora Batista Independente a nível nacional. Seu título é Afirmações Bíblicas sobre o Espírito Santo. Seu texto áureo, abro aspas, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Fecho aspas, Efésios capítulo 4, versículo 30. Como introdução, o autor refere-se a nós, batistas independentes, por termos uma herança espiritual que considera a presença e o poder do Espírito Santo como algo normal. Recebemos esta herança do movimento de santidade que, na segunda metade do século XIX, impactou a teologia e as igrejas da sua época através de Dwight L. Moody e de R.A. Torrey e muitos outros que impactaram diretamente a vida espiritual do reverendo John Ongman, fundador da missão de Örebro, na Suécia, nossa raiz comum. Nossa matriz teológica é excelente, equilibrada e saudável. Essa é a razão pela qual o tema deste currículo da revista da Escola Dominical tem como título Fundamentos da Fé. Já que para nós o Espírito Santo é essencial. E se desejamos ser crentes que fazem a diferença, hoje, nossa relação com ele precisa estar pautada em 3 atitudes fundamentais para que essa relação seja frutífera e resulte em vitória na vida pessoal do crente e na ação da Igreja do Senhor no mundo. Como ponto número 1, o autor destaca: dar ao Espírito Santo o devido valor. Precisamos compreender 4 pressupostos básicos, conforme Erickson, um teólogo que deixou a sua contribuição no ano 2015, dizendo: ponto número 1, o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. Segundo, ele é plenamente divino e deve receber nossa adoração, assim como adoramos o Pai e o Filho. Terceiro, o Espírito Santo atua em unidade perfeita, sem tensões entre as pessoas e atividades da Trindade. Ponto número 4, ele é a presença divina atuando no coração do crente, habilitando-o para uma vida cristã efetiva. Muitos crentes têm dificuldade em se relacionar com o Espírito Santo. Reconhecem corretamente o que Deus criou, o que Cristo fez na cruz, mas não compreendem a necessidade de um relacionamento diário e constante com o Espírito Santo. Essa é a razão pela qual muitos crentes vivem uma vida cristã apática, outros em derrotas e lutas. A honra acontece quando o reconhecemos como realmente ele é. Não desmerecemos o papel do Pai e do Filho quando nos relacionamos com o Espírito Santo. Ao contrário, valorizamos ainda mais o que o Pai fez e o que o Filho conquistou. O Espírito Santo nos foi dado para ser nosso conselheiro,
nosso Consolador, aquele que habita em nossos corações. Uma aplicação. Que tal agora, se a gente pudesse olhar no nosso inário e cantar: o Espírito Santo enche a minha vida. Isto completaria este momento de íntima comunhão com o Espírito Santo. Esse cântico, esse hino seria uma unção que completaria esse nosso contato, essa nossa entrega, essa nossa disposição, e sentiríamos algo diferente inundando o nosso ser. Ponto número 2. Contar com sua ajuda. O Espírito Santo nos foi dado como o Consolador, com a finalidade de nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas faladas por Jesus. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Ele tem também a prerrogativa de distribuir aos crentes os dons espirituais necessários para o cumprimento da missão. Quem disse isso? Paulo, na sua primeira carta que escreveu aos crentes na cidade de Corinto, no capítulo 12, versículo 11. O Espírito Santo também nos ajuda em nossas orações, pois não sabemos orar como convém. Ele interpreta a nossa oração e revela a vontade do Pai. Novamente, Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Sem a ajuda do Espírito Santo, nossas orações não passariam de conversas conosco mesmo. Seriam como palavras faladas ao vento, como mantras recitados e rezas incontáveis, em outras palavras. Seria como falar num telefone que está desligado na linha telefônica. É também o Espírito Santo que nos dá estratégias e capacitações para realizarmos a obra de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. E vamos encontrar novamente esta referência no livro de Atos, capítulo 15, versículo 28. Infelizmente, muitos mentem. Isto está confirmado no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 3 e 4. Entristecem. Efésios capítulo 4, versículo 30. Apagam. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. Resistem. Atos capítulo 7, versículo 51. E blasfemam contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31 e Marcos capítulo 3, versículo 29. Mesmo assim, o Espírito Santo continua atuando, ajudando-nos na missão de Deus e convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João capítulo 16, versículo 8. Sem o Espírito Santo, a obra de Deus não se realiza e a igreja não teria poder. Aplicação. Você pode compartilhar com os demais um testemunho em que o Espírito Santo falou com você e lhe ensinou algo? Procure alguém da sua igreja. Converse com ele, compartilhe com ele essa experiência. Isso vai ajudar a complementar e a solidificar esse estudo a respeito da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Ponto número 3. Agir em submissão ao seu poder. O Espírito Santo tem a função de iluminar as nossas mentes para que compreendamos corretamente as Escrituras. Sem essa capacitação, a Bíblia não passaria de uma coleção de histórias. E através do ministério do Espírito Santo que a palavra se torna viva e fala diretamente aos nossos corações. É importante salientar que sem conhecimento o povo de Deus perece.
Oséias, capítulo 4, versículo 6. Não basta, portanto, o esforço humano para compreender a palavra de Deus. Precisamos do Espírito Santo nos ensinando. João capítulo 16, versículo 13. É Ele quem opera a santificação contínua, moral e espiritual na vida do crente. Sem a ação do Espírito Santo, continuaríamos como bebês recém-nascidos. O Espírito Santo nos livrou da lei. Romanos capítulo 8, versículo 2, e nos capacitou a viver segundo o próprio Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 4, tendo a nossa mente continuamente ligada e renovada pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5, mortificando as obras da carne. Romanos 8, capítulo 8, versículo 13, e demonstrando um testemunho efetivo ao mundo de que estamos em Cristo. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 15 a 17. Por outro lado, através dos dons concedidos, percebemos a ação do Espírito Santo através de nós. O dom presente é uma capacitação sobrenatural para uma vida cristã de enfrentamento no mundo espiritual, sem a qual nós não conseguimos fluir. O respeito dos dons, isto é, ensinado pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e 14, conforme Erickson, uma edição de 2015, na página 836, ele assim se refere a: o Espírito concede a quem quer e como quer. Isso está calcado na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 11. B. Os dons são concedidos individualmente aos membros do corpo para a edificação da Igreja de Cristo. C. Ninguém tem os dons. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4. E nem mesmo o dom é concedido a todas as pessoas. Novamente citando o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 18 a 30. Razão pela qual precisamos uns dos outros. D. Do mesmo, os dons não evidentes são importantes para o corpo. Paulo fez essa referência quando escreveu a sua primeira carta no capítulo 12, versículos 22 a 26. Muito embora os dons sejam dados pelo Espírito Santo, cada crente tem o dever de buscar com zelo os melhores dons através de uma vida que busque estar sempre cheia do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não se trata de mérito, mas de ser cheio do Espírito Santo. O que não é necessariamente falar em línguas ou operar milagres, e sim dar o pleno controle da sua vida ao Espírito Santo. Uma aplicação. Muitos focam a conquista do dom, do ter, para então fazer a obra. Por que não mudamos o foco para ser cheio do Espírito Santo? E aí sim, ter o seu poder fluindo em nós? Não é mais simples? Compartilhe com os demais irmãos da sua igreja, da sua classe, o seu sentimento sobre esse assunto, que é importante para o seu crescimento espiritual. Como conclusão, estamos entrando num interessante período de reavivamento da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Guarde isto, atente, olhe ao seu redor, busque informações editadas pelas livrarias evangélicas
vou repetir, estamos entrando num interessante período de reavivamento da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Deixamos para trás as meninices pregadas no final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, quando tudo se tornava místico. Claro, graças a Deus, nossa teologia batista independente nunca descambou para tais extremismos. Mas o chamamento divino para este tempo impõe-nos a necessidade de apurarmos ainda mais o nosso relacionamento com o Espírito Santo. O tempo em que vivemos e o que ainda está por vir exigirá de nós uma postura mais firme e segura. O combate contra as forças do mal será cada vez mais camuflado. A guerra agora é mais estratégica que operacional. Antes íamos até a praça pública e anunciávamos a Jesus, e isso resultava em muitas vidas transformadas. Precisamos continuar proclamando o nome de Cristo, contando com a ajuda do Espírito Santo para discernir melhor o mundo espiritual. Vale a pena continuar nesse propósito, um verdadeiro desafio e exercício para a sua fortaleza espiritual. Que Deus lhe abençoe.